Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa aula sobre variáveis e hoje nós vamos falar sobre nome de variáveis. Nós vamos aprender algumas regras para a gente poder criar os nomes de cada uma das nossas variáveis. Bom, uma das primeiras regras que a gente aplica na hora de estar criando o nome de cada variável, geralmente a gente pensa em um nome que seja autoexplicativo. O nome que define o valor que a gente vai estar inserindo naquela variável. Por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo do nome do cliente. Aí, aqui, o que seria bom a gente evitar quando estiver criando o nome da variável, você colocar algumas siglas, que nem, por exemplo, ncli. Ela fica muito difícil para alguém que for ver esse código, que não seja você, definir quais são os valores que está naquela variável chamada ncli. Né? Pode ser muita coisa, né? Talvez para você fique fácil de saber porque foi você que criou, mas para alguém que vai dar manutenção nesse código, fica muito difícil, né? O outro exemplo é da idade do cliente, se colocar ID CLI. Ali pode ser o ID mesmo do cliente e não está muito definido, né? Já o bom seria desta forma, colocar nome, seguido do cliente, aí, o valor vai ser lá o nome do cliente, a idade, seguido do cliente, que são palavras compostas, né? E o valor da idade, que aqui nesse caso é número, né? E o nome é uma string. A gente falou um pouco sobre os tipos de dados, né? A gente vai estudar isso mais para frente. E esse padrão a gente chama de camel case. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem pesquisar na internet. Camel case, até tá ali, case. Tem bastante matéria falando sobre camel case. Eu até dei uma olhadinha nesse Wikipedia, ele fala bem, né? A gente não precisa entrar lá, mas aqui já explica um pouco sobre isso. Camel case é uma denominação em inglês para a prática de escrever palavras compostas ou frases, onde cada palavra é iniciada com maiúsculas e unida sem espaço. É um padrão largamente utilizado em diversas linguagens, de Java, C Sharp, Ruby, PHP e Python. Então, o que ele faz? As palavras compostas, elas sempre são iniciadas com a letra maiúscula. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente sabe que a gente cria um arquivo, né, com a extensão PHP, a gente cria o nosso menor interrogação PHP para iniciar nosso comando de PHP, nosso código, e a variável a gente sempre inicia com o cifrão e a gente dá o nome da variável, e depois as palavras seguidas são as compostas, sempre com a palavra maiúscula. Name client, por exemplo. E para a gente inserir o valor é seguido de igual, e aqui a gente coloca as aspas duplas para inserir o nome do cliente, Flávio, e sempre termina uma variável com ponto e vírgula. Então percebam, eu coloquei o nome e nas palavras compostas eu sempre coloco cliente. Desculpa, sempre coloco maiúsculo, né? E segue esse o padrão, tá? É importante também a gente criar o hábito de escrever os nomes das nossas variáveis todas em inglês. Porque o inglês ele é uma língua meio que já padrão para quem programa, né? Então, qualquer código que você pega hoje, ele está em inglês, independente de quem tenha escrito, seja ele é, espanhol, seja ele de qualquer país de qualquer outra linguagem, sem ser o português ou inglês, ele vai escrever sempre em inglês. Então, qualquer pessoa que pegar esse código, ele vai conseguir dar manutenção, porque ele vai estar seguindo a língua inglesa. Então, é importante a gente escrever em inglês. O outro exemplo seria, que nem eu usei lá, seria a questão
da data de nascimento, por exemplo. Você colocaria aqui date client. Aí seria uma string também. Você coloca lá 1 de 1990. Então, esse seria uma forma de a gente escrever dentro do padrão, tá? Ficaria mais fácil para a gente identificar quais são os valores que está nessa variável. Outra coisa outra coisa que a gente poderia fazer, colocar. Vamos colocar aqui a idade, que seria inteiro, um número, né? E aqui string. O data client pode ser o birth, se não me engano é isso, birth date, que é a data de aniversário. Também a gente pode colocar aqui o endereço, Rua São Paulo. Então, imagina você, nós temos esses dados vindo de algum lugar e a gente tem só o nome das variáveis para chamar. A gente não tem o valor. Imagina que a gente não tem o valor, não está vendo o valor que está vindo. Ele vai estar vindo de algum lugar, de uma API, de um banco de dados, qualquer situação assim. Se só tem o nome das variáveis. Então, se você for chamar ou for utilizar essas variáveis, se elas não estiverem autoexplicativas e seguindo esses padrões de escrita, fica muito difícil para a gente trabalhar com elas. Né? Por exemplo, eu quero saber se esse cliente ele é maior de idade. Como é que eu vou saber qual variável está relacionado à idade? A gente sabe que é o age aqui, né? Está relacionado à idade da pessoa. Então, a gente faria algo tipo assim. If se age for maior de 18, a gente escreve echo, a gente escreve vou pôr aqui o name cliente é maior de idade. Caso ele não seja, a gente vai escrever o name é menor de idade. Vou pôr uma barra N para poder ele pular uma linha. Então vamos testar isso. Aí fica mais simples, tá vendo? O que eu digo? A gente vai estudar mais sobre if, sobre essas condições. O que eu quero dar o exemplo é de como utilizar as variáveis quando elas são bem escritas. Então eu sei que aqui vai vir a data de aniversário da pessoa. Então eu falo, é maior de 18? Se for maior de 18, eu digo que ele é maior de idade. Se for menor que 18, ele é menor de idade. Vamos lá testar para ver se está funcionando? Deixa eu colocar aqui. PHP. Eu vou chamar o PHP direto pelo terminal mesmo, tá? Então é index.php. Olha lá, Flávio é maior de idade. Então, se eu colocar aqui 17, chamar o mesmo arquivo, ele vai falar Flávio é menor de idade. Então, com o nome certo,
sabendo do que se trata cada variável, eu consigo trabalhar melhor. E aí eu sei do endereço, eu sei que está ali o nome, eu posso falar, o Flávio é maior de idade, ele mora na rua, ela colocou o nome da rua. Qual que é o nome da rua? É o Adras. Eu sei que é Adras porque o nome está relacionado ao nome da rua, a rua, do endereço dele, né? Deixa eu colocar aqui também embaixo. Vou colocar uma barra N aqui também. Esse ponto aqui que eu coloco aqui, até a gente usou na aula passada, ele concatena, tá? Ele junta na mesma frase. Ele soma os dois, então ele completa, né? A frase com o resto que tiver depois do ponto, tá bom? Então vamos lá ver como ficou agora. Deixa eu limpar. Olha lá, Flávio é menor de idade e ele mora na rua São Paulo, né? E se tivesse nome, como é que eu escreveria o nome como é que seria, aliás, o número? Eu colocaria number, não é? Em inglês não se escreve number. E aí seria um inteiro também, não seria mais um string. Então coloco aqui 48. Aí, agora você já sabe o meu endereço, já podem vir tomar um café aqui, tá bom? E aí eu concateno também aqui número, number. Eu vou colocar aqui embaixo também. Vou colocar um barra N também. Vamos lá ver. Limpar de novo. Olha lá, Flávio é menor de idade, ele mora na rua São Paulo, número 48. Se eu colocar 19, ele vai pôr maior de idade e fala também na rua São Paulo, número 48. Tá ok? Então era isso que eu queria falar hoje sobre como que a gente pode definir os nomes da variável, tomar muito cuidado com os nomes de variáveis, tá? A gente vai falar um pouco mais na próxima aula sobre os tipos de variáveis, né? O tipo string, o tipo number, que é int, né? O booleano, o array. A gente vai estar estudando tudo isso, vai estar entendendo um pouco mais como ele se aloca na memória, né? O tanto de espaço que cada um ocupa. É importante a gente saber definir cada variável para cada tipo de dado que a gente vai estar usando, tá bom? Então, eu fico por aqui e a gente agora vai bater um papo para tirar mais dúvidas e poder praticar um pouco mais entre nós, entre os alunos também. Tá bom? Um abraço.